Olá, pessoal. Vamos começar o nosso 35º material exclusivo para os assinantes de Dagobah, depois de um intervalo um pouquinho maior do que de costume, motivado pela própria conjuntura e por muitas viagens pelo Brasil, né? Mas eu creio que nós temos agora mais condições de fazer uma análise mais compreensiva a partir dos últimos eventos. O evento principal deste momento, que está marcando a conjuntura neste momento, é a tal delação da Odebrecht, ou melhor, o vazamento seletivo de uma das 77, sei lá quantas delações que a Odebrecht fará. Claro que esse processo todo foi industriado, não é, pelos advogados, por muitas negociações, mais de um ano de negociações, por muita influência do PT, não é, que não desapareceu pelo fato de não estar no governo e pelo fato de ter sido defenestrado das instituições pelas últimas eleições, mas ele é imune a esse processo. Tem que entender que o PT usa as eleições. O PT não é um partido que se legitima apenas a partir das eleições. Não é? Ele se legitima a partir de 30 anos de incrustação, de enraizamento na sociedade e da existência de bunkers ativos, não é? Em vários meios que mantém o partido como uma organização, quase que como um quisto, não é? Presente na sociedade. Então, o PT continua influenciando e está influenciando esse processo de delação da Odebrecht, com um objetivo, que eu acho que é o objetivo principal, que é o mesmo objetivo que revela a estratégia petista, que esconder a sua corrupção com objetivos estratégicos, não é? Dita sistêmica, dentro da corrupção endêmica dos atores políticos. É claro que quando o PT fez isso, ele incrementou também a corrupção tradicional da política, como nós estamos vendo. Então, todo mundo está envolvido com corrupção e isso ficou mais legítimo na medida em que nós tivemos 10 anos de um governo que usava a corrupção como método e não a corrupção desse ou daquele outro ator como um desvio de comportamento. Não é? Então, ao adotar essa estratégia da revolução pela corrupção, o PT acabou incrementando a corrupção tradicional, que não tem nada a ver com a corrupção estratégica que ele fez e aplicou como método. Não é? Eu sempre faço a pergunta: você acha que Sérgio Cabral e Eduardo Cunha roubaram tanto para financiar os irmãos Castro em Cuba? Não é? É uma pergunta simples. Não é? Mas a falta de intimidade com a inteligência, vamos dizer assim, impede as pessoas de fazer essa pergunta. E quando você faz essa pergunta, elas falam: hã? O quê? Não é? Como se você estivesse perguntando, você fosse um marciano perguntando alguma coisa totalmente abstrusa. Mas essa simples pergunta revela a natureza da corrupção petista, não é? Esses corruptos tradicionais, um Renan, não é? Um Jader, um Collor, não estão preocupados em apoiar a ditadura angolana. Não estão preocupados em apoiar as Farc ou o governo bolivariano da Venezuela, da Bolívia, do Equador, da Nicarágua. Não pagaram a eleição, não é? Do Funes em El Salvador, da Frente Farabundo Martí. Não é? São corruptos que se corrompem e corrompem os demais para se dar bem na vida. Não é? Mas isso não é exatamente a corrupção que o PT fez, e agora está tudo misturado. E quem está ajudando a misturar e a aplicar aquele golpe, Tomás Bastos, Arnaldo Malheiros, não é? Que o Lula, numa entrevista de contra-informação em Paris, no final de 2005, aplicou, ou tentou aplicar em nós, né? Que o que o PT fez foi caixa 2, que todo mundo faz. Né? Então agora é a oportunidade de ouro
para colar, para fazer ou tentar fazer colar essa tese de que o PT fez o que todo mundo faz. E os outros até são mais corruptos do que o PT. O que não é errado. Há criminosos, bandidos, corruptos em todos os partidos, até em quantidade maior do que no PT. O problema não é esse, o problema é que o PT é uma organização criminosa, na medida em que ele adotou uma via criminosa para chegar ao governo e, chegando ao governo, conquistar o poder a partir do Estado para nunca mais sair do governo. O PT não queria ser um partido corrupto, um partido de corruptos, como os outros partidos são. O PT é diferente, porque o que ele queria era aproveitar os resultados dessa corrupção para financiar um esquema paralelo de poder que tinha como objetivo nunca mais sair do governo. E isso agora ficou muito confuso, porque todo mundo vai aparecer, todo o sistema político, ou quase todo, vai aparecer nas delações industriadas da Odebrecht. Por quê? Porque a Odebrecht financiou todo mundo. Não é? Se você for, por exemplo, num estado como o Rio Grande do Sul e perguntar quem é que o Gerdau financiou, também vai ter financiado quase todo mundo. Não é? Porque ele dá dinheiro para gente de todos os partidos, para candidatos de todos os partidos. Não é? Essa é uma. Até o Banco Itaú, não é? Financiou todo mundo. Não é? Então. E aí fica confundido na consciência moralista da população, isso fica confundido, não é? Totalmente. Ah, todo mundo é corrupto, o sistema político apodreceu. É verdade, o sistema político apodreceu. O problema é o PT depositou os seus ovos dentro da carcaça podre desse sistema que apodreceu, com outros objetivos, não é? Com objetivos de bolivarianizar a brasileira, mas bolivarianizar o regime. É tão claro isso, não é? Mas é tão difícil de explicar no meio dessa confusão. Então é preciso ficar atento a esses movimentos da Odebrecht, inclusive porque eles são um combustível para você chantagear as instituições. Vai que tem alguma delação que vai envolver algum membro do Supremo Tribunal Federal. Então o PT fica ameaçando: olha, vou vazar a delação tal, que vai pegar o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal não der um parecer favorável a, sei lá, a Lula, não é? Até as denúncias recentes sobre Lula ficaram um pouco apagadas com essa mega operação da Odebrecht. Não foi uma mega delação, foi uma mega operação, que já vinha sendo cantada, nós já estávamos cantando isso há mais de um ano, que a Odebrecht e a OAS iam fazer isso mesmo, iam investir na confusão. Os advogados sabem disso, não é? Por que uma organização centralizada que tem dono precisa ter quase 100 delatores? Não é? Se ela é centralizada, o Emílio e o Marcelo, não é, o Odebrecht, poderiam revelar todo o esquema. E eles não revelaram. Eles não revelaram nada até agora, e possivelmente não revelaram mesmo, nada que implique a Odebrecht, não como pagadora de propina, não como corruptora e corrupta. Isso eles admitem, né? Mas eles não revelaram nada da Odebrecht como operadora do braço empresarial do esquema de poder do PT. Marcelo andou abrindo offshores mundo afora. Queremos saber, está nas delações, os endereços, os números das contas bancárias dessas offshores ou de outras contas em nome de laranjas, onde parte do dinheiro está escondido? Dinheiro usado para financiar candidaturas contra as sociedades democráticas de vários países. Dinheiro usado para pagar a mídia suja, não é, a serviço do PT, para recrutar pessoas para o esquema, para eliminar ou neutralizar outras pessoas que se opõem aos planos do esquema.
não é? Então, isso vai ficar revelado? Vão ficar reveladas as ligações entre esse esquema e as ditaduras, não é? Marxista-leninistas, africanas, sul-americanas, não é? Isso vai ficar revelado? Então, se nada disso ficar revelado, se não for revelado a planilha amigo do setor de operações estruturadas da Odebrecht, com a identificação de que esse amigo é Lula, então a delação da Odebrecht é apenas uma operação de despistamento. É para dizer, olha, barata voa, todo mundo está implicado em corrupção, não é? Quem recebe dinheiro não pode saber, a rigor, que esse dinheiro é de origem ilícita. Como é que vai saber? E o problema não é nem só o Caixa 2. E o dinheiro de origem ilícita que foi doado para a campanha por Caixa 1, que foi lavado pelo Caixa 1. Como é que se vai rastrear isso aí? E como é que um candidato, não é, pode ser responsável por ter recebido esse dinheiro? Só que quando há uma delação vazada, o que surge para a opinião pública é exatamente que esse cara estava no esquema da Odebrecht. E o que é estar no esquema da Odebrecht? Lula estava no esquema da Odebrecht. Um deputado lá do interior da Bahia que pegou um dinheiro da Odebrecht para se eleger, ele está no esquema da Odebrecht? Não é? Em que medida? Não é? Então, isso é uma aposta na confusão geral para dizer que o PT fez a mesma coisa que todos os outros partidos e para livrar a cara da Odebrecht como organizadora do esquema. Ela era organizadora do esquema, a nível nacional e a nível internacional. Ela comprou, inclusive, bancos para o esquema. Não é? Então, é uma conjuntura difícil, porque é difícil explicar isso para as pessoas, porque as pessoas não entendem o que é democracia. Elas acham que se trata de limpar o mundo, afastar os corruptos, então todos os corruptos devem ser punidos, não é? Essas pessoas, se apresentassem para elas a democracia ateniense, não é? Que tinha como seu principal expoente no século V Péricles, não é? Elas reprovariam a democracia, porque Péricles desviou dinheiro da construção do Partenon, porque Péricles nomeou um filho, porque Péricles casou com uma puta, porque, em suma, porque elas imaginam que a democracia é uma utopia, alguma coisa assim de gente pura, não é? E não entenderam porra nenhuma, não é? De que não se trata de limpar o mundo dos maus, não é? Se trata simplesmente da liberdade, de não ter, de não viver sob o jugo de um senhor. É disso que trata a democracia. Bom, então esse foi o evento mais impactante da semana, o vazamento da delação, e isso não vai ter fim. Porque se são quase 100 delações, a conta-gotas vai aparecendo tudo isso e vai jogando na confusão, tudo isso para livrar a cara do maior esquema criminoso e de crime político do Ocidente, que foi o esquema montado pelo PT. E para livrar a cara da Odebrecht também, e de outras. Não é? Porque depois do que a Odebrecht fez, que não foi apenas prevaricar, decair, não é? Um escorregão na trajetória empresarial, depois de tudo que ela fez, ela não poderia mais continuar existindo. Não é? Teria que ser nomeado interventor judicial, não é? E os donos atuais afastados de qualquer função de administração da empresa, porque não era uma empresa, era uma organização criminosa. Não é? Era mais ou menos o que foi a Krupp, não é? IG Farben, o conglomerado IG Farben na Alemanha nazista. Não é? Fizeram uma aliança de longo prazo com o poder, lá no caso com o poder despótico, com Hitler, não é? E depois isso, a Krupp continua existindo e várias empresas do aglomerado IG Farben continuam existindo, como Agfa, Casella, Bayer e etc. e tal, mas as direções foram removidas e substituídas por outras direções. Muito bem. A outra, o outro evento notório que marca a nossa conjuntura foi exatamente a decisão do Supremo Tribunal Federal
no caso Marco Aurélio contra Renan Calheiros. Não é? O Supremo Tribunal Federal se desmoralizou, perdeu legitimidade pública. Por quê? Sob o pretexto de não ouvir a voz das ruas, eles ouviram a voz do velho sistema político. Essa é a questão. Claro que o tribunal não pode julgar baseado na voz das ruas, mas as interpretações são influenciadas pela voz das ruas, ou seja, pela opinião pública. No caso, elas não foram influenciadas pela voz das ruas, pela opinião pública, mas foram influenciadas pela opinião privada de atores do velho sistema político, do parlamento e do governo. Assim como a função de um tribunal não é legislar, também não é governar, também não é ajudar governos. Não é? E o STF, então, mudou o seu procedimento, botou Celso de Mello para falar em primeiro lugar, para dar uma base jurídica sólida a uma decisão que não tem nada de sólido, não é? Se Renan Calheiros não pode ser presidente da República porque é réu, como se justifica que ele pode ser presidente de um poder que, a rigor, numa democracia, é mais importante ainda do que o executivo, que é o parlamento? Como é que pode isso? Não é? Não pode, não cabe na cabeça de ninguém. Alguém tenta explicar isso dizendo que foi a melhor saída, porque tem que harmonizar a questão da governabilidade, da harmonia entre os poderes. Tudo isso é bullshit. Não é? Não é papel do tribunal fazer isso. Ele não pode exorbitar de suas funções. E ele fez um triste papel, não é? O que é grave, porque no momento em que está tudo abalado, não é? O Supremo ainda servia assim como uma espécie de esteio. E ele não podia dilapidar esse seu capital do jeito que dilapidou, não é? E não podia contemporizar com a desobediência à decisão do Marco Aurélio. A decisão do Marco Aurélio, embora estapafúrdia, não é? Era uma decisão válida do ponto de vista legal. E não cabia a ninguém descumprir essa decisão. Então, não basta que os ministros do STF tenham reprovado essa atitude. Não é? Tem que haver alguma consequência se alguém descumpre uma decisão judicial. No Estado de Direito é assim. Não pode dizer, não, foi em nome da salvação da República. Isso não existe. Não é? Esses conceitos abstratos não existem. Só na cabeça dos legalistas. É incrível que os legalistas, que têm uma visão tão excelsa e pura do império da lei, acabaram incentivando a desobediência à lei, ao recomendar ao Renan Calheiros, que deu o golpe lá da mesa do Congresso, que não acatasse a decisão de Marco Aurélio. Não é? Você vê que o legalismo não é respeito às leis. O legalismo é uma ideologia jurídico-política que quer nos congelar no passado, não é? Por medo das mudanças. É apenas mais uma ideologia conservadora e sobre a qual paira essa maldição dela atacar aquilo que ela diz preservar, que é a lei. Né? Incrível isso. Né? Os legalistas também ficaram um pouco desmoralizados com o comportamento absurdo do STF nesse julgamento. Né? E é evidente que um tribunal não pode julgar a partir dos clamores das ruas. Mas ele também não pode julgar a partir dos clamores dos poderes, dos demais poderes. Né? Não é uma conspiração do Estado contra a sociedade, como pareceu, né? Por quê? Por que pode ouvir um e não pode ouvir o outro? Não teria que ouvir ninguém. Teria que julgar de acordo com a interpretação mais legítima das leis, com a jurisprudência, etc, etc, etc. E não se meter a arranjador de uma saída política para o governo.
Um tribunal que faz isso se desmoraliza, perde legitimidade pública, não é? Então, esse foi um outro evento negativo. Então, a conjuntura não está muito favorável às ações positivas, né? Que concorreriam para reforçar a transição democrática pós-PT. Está aumentando a confusão e ninguém sabe o que vai acontecer. Um grande abraço e até a próxima semana.